lá vem o Júlio. Aff, Maria, sangue de Jesus. E já mete uma lepra de cara, na nossa cara. Pá! Não, a gente com medo de morrer, ele já vem logo com a moléstia toda. Toma, na cara. Na cara, toma. Morre logo, cai nos pedaços, demônio. E aí, vai ter prova online também? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, enquanto aluna, queria dar uma sugestão assim, para o Edgar, mas é que nós não tivemos tempo ainda de sentar, sabe? Nesse período, para a gente não ficar tão atrasada, a gente ir estabelecendo um esquema de, sei lá, ir fazendo uns simulados e tudo, para ir acrescentando pontos, que não fossem muitos pontos, fossem poucos pontos, até nós conseguimos somar os 20, certo? Então, dá lá um simulado com 10 questões, para realmente forçar a gente a estudar, valendo 2 pontos, 3 pontos, até nós chegarmos a 20, ou pelo menos a 10. E aí, depois disso, quando nós voltássemos, que fosse uma prova prática, entende? Eu acho que ia ser legal. Esse é uma boa. Pessoal, beleza? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, eu peguei o finalzinho aí da conversa aí da Jo falando da possível avaliação. Ontem, eu com o pessoal do sexto semestre, eu fiz uma pequena avaliação com eles aqui online, né, de 20 questões, e aí eu fui delegando a cada um que respondesse a pergunta, né? Foi uma forma bem didática de estar explorando o conhecimento desses alunos, se eles estão estudando em casa, se eles estão conseguindo absorver o conhecimento, né? Não teve nenhuma avaliação de pontos, né? Até porque eu não sei até o momento se vai ter essa avaliação online, né? Mas foi uma forma de ter uma autoavaliação por parte dos alunos. Então, eu fiz um questionário, assim, de 20 perguntas com eles, né? E aí eu fui perguntando cada um a resposta, e aí fomos debatendo também. Foi como se fosse um repasse do conteúdo até o momento. Eu acredito que possamos fazer um dia também dessa forma, até porque já temos vários capítulos já ministrados, né? E não podemos avaliar nenhum deles, né? Se vocês estão realmente absorvendo, se vocês realmente estão aprendendo, se realmente estão estudando, né? Se a aula está conseguindo realmente chegar até vocês. Então, é uma forma bastante simples de estarmos, né, avaliando se realmente vocês estão conseguindo absorver o que eu quero transmitir. Legal, eu acho Fora legal. da hora. Também concordo. Então, semana que vem, né, dá para fazermos, então, se vocês puderem já dar uma revisada no conteúdo, né, que já ministramos já, e aí vamos fazer uma provinha, assim, de 20 pontos, sem avaliação, né, até porque tem que ter um parecer da faculdade, mas é uma autoavaliação para vocês saberem como estão indo, né. E aí eu peço para os colegas também não responder as questões com as provas, com as aulas do lado impressa, né, para ser algo que realmente ser algo justo, né? Então, tentar o próprio conhecimento, dar uma revisada esse final de semana, e aí, na terça-feira que vem, podemos fazer essa avaliação de 20 questões. Fechou. Ok. Bom, Leiliane, tudo bem aí com a apresentação de amanhã? Oi, professor, tudo certo? Amanhã Beleza, o nosso grupo apresenta. Infarto agudo do miocárdio, né? Isso. Não. Angina, infarto, tem um monte de coisa. Eu já estava preparado para hoje aqui já. No dia que vai apresentar, tem isso mesmo. É cardiopatia isquêmica. Perfeito. É um tema que você gosta, eu vi, parece que você é amante da cardiologia, eu vi você comentando algo nas redes sociais. Cardiologia, sim. Eu gosto de estudar tudo que é de cardio, eu acho legal. Você quer ser cardiologista? Se Deus quiser. Deus te abençoe. Gosta Amém. de eletrocardiograma? Gosto. Vou trazer um vidinho bem legal também das andanças por aí que eu descobri, e vou trazer um vídeo legal também para entender melhor como é que funciona a cardiopatia isquêmica. Que ótimo. Então até eu vou aprender com você, então. Ô, louco. Vamos dividir esse conhecimento aí. Beleza, porque o eletro mesmo é só para ver se tá ritmo sinusal, se tem infarto, se tem supra, se tem infra, só.
O resto, Você tem um vou falar uma coração coisa. ali. interconsulta com o cardiologista. Interconsulta. Ô, doutor, Eu vou coloquei falar, no. vou só Coloquei acrescentar na uma coisa apresentação antes. bastante Pode falar, ECG Não, com Dourado mandou 35 fotos de eletrocardiograma. Eu já falei, meu Deus do céu. Quem A mandou, minha Daniel? vai ser aula de O Dourado, cardio- Felipe. Eu? Mas eu não gosto de coração, não, doutor. Eu quero ser trauma. O negócio é trauma. Então é O mais negócio fácil, é é mais... porrada, pancadaria. Não, o negócio isso aí. dele é causar trauma. Também. Deixa eu só acrescentar. Achei muito legal essa fala do Dr. Júlio, então legal. Amanhã eu vou aprender com você também. Que a gente vê a humildade da pessoa justamente aí, né? O cara, ele é doutor, tá fazendo um esforço desmedido para dar essas aulas de adaptação que nós estamos tendo e falar uma frase dessa. Então, legal, muito legal ter o senhor com a gente, doutor. Obrigada. Não, claro, claro. Mais 2 Obrigado. pontos. Ô, aí Ju! no médio. Oi, Ana. Ô, Jô, puxando um saquinho aí do prof. Aham, tô precisando pagar um boleto. Tá certo. Bom, pessoal, vocês conseguiram revisar o conteúdo de pneumonia, de tuberculose, ler algum estudo ou outro mais dependente? Esse material que o Luan me enviou, vocês deram uma lida também? Do Sanar? Sim. Tá bem completo, né? Tá bem realmente resumido em poucas páginas, né? Essa patologia que é bastante frequente no dia a dia do clínico geral, né? E uma patologia frequente no Brasil e muito frequente também nas provas de residências, nas provas de revalidação. Toda prova de revalidação... Opa, peraí. Falhou. Toda prova de revalidação, né, tem uma questão lá do revalida. Então, é muito rotineiro, né, essa questão de provas com questões de tuberculose. E hanseníase não é diferente, né? Hanseníase também temos muito no Brasil, né? O Paraguai, por sorte, não tem muitos números de lepra, né? De hanseníase, mas o Brasil, sim, é um país endêmico, é um país que não conseguiu erradicar a doença ainda. Por isso, vem sempre tendo as campanhas de hanseníase para que as pessoas que tenham alguma alteração, né, de pele, alguma alteração sensitiva, pode buscar atenção médica. Bom, vocês têm alguma pergunta de tuberculose da aula passada? Não, né? Tirar. Tirar esse aparelho aqui que está dificultando minha fala. Bom, seguimos hoje, então, pessoal. Vamos falar de hanseníase, né? Deixa eu abrir aqui o slide. O meu não consigo ficar igual de vocês, do lado aí. Bom, pessoal, né, a hanseníase, né, que anteriormente era chamado de lepra, né, que hoje em dia já não se utiliza mais esse termo, até porque ele foi uma patologia de muito isolamento social, de muito preconceito na antiguidade. Então, quando você queria ofender uma pessoa, e até nos dias de hoje, quando queremos ofender uma pessoa, chamamos de leproso, né? Ou pelo menos eu já usei essa ofensa algumas vezes na vida, não sei se vocês já utilizaram. Mas eu já utilizei alguns momentos da vida e eu nem conhecia muito a patologia, né? Então, ser o leproso, aí depois com o conhecimento da patologia, aí eu deixei de usar. Bom, mas realmente a lepra é uma patologia que causava muito isolamento social, né? Era uma patologia de preconceito, que antes das eras dos antibióticos era uma patologia sem tratamento, né, sem cura, que levava a deformidades, levava muitas vezes à morte no isolamento social, né, depois de muitos anos. Alguém tem algum relato, alguma história de lepra, algum paciente, algum familiar para dividir com nós? Doutor, aqui em Campo Grande tem um hospital de referência, era na época, né, que é o Hospital São Julião. Ele tinha como se fosse uma vila própria dentro do hospital, onde essas pessoas ficavam lá para fazer o atendimento delas, isso na década de 80.
vinham pessoas do Centro-Oeste todo fazer o atendimento aqui nesse hospital. Até hoje ainda tem essas vilas, mas não faz mais esse isolamento igual fazia antigamente, né? Eu acho bem interessante o jeito que eles tratavam. Era literalmente, que nem o senhor disse, era uma coisa de estigma de tirar o cara da sociedade mesmo. Exatamente. Sim, a gente vê uma coisa bastante parecida em Minas Gerais, e até um lugar que é bastante longe da cidade. E eu me assustei com um grande número que tem no Pará. E é um grande número que não tem tratamento. Ou as pessoas não procuram, ou sei lá. Inclusive, eu me deparei com um senhor que ele não tinha mais do lado direito a bochecha. E ele estava com fome, eu dei uma Ruffles e uma Coca-Cola e aquele treco vazava por aqui, assim. Sabe? E então lá é feio. A única coisa que eles fazem é tomar banho numa água que tem enxofre. Só isso. Se lavam com isso e ficam bem marginalizados mesmo. Perfeito. Alguém tem mais algum comentário sobre o assunto? Já ouviu falar? Quer dividir alguma coisa? Beleza, então? Então, seguimos, né, pessoal? A lepra, né? A hanseníase, então, como mencionamos, já deixamos de utilizar esse termo, né, de lepra por causa dessa patologia, por causa desse preconceito. Então, chamado de hanseníase, né? Até pelo seu descobridor, vamos estar comentando um pouco de história, né? A lepra foi histologicamente incurável, né? Realmente não tinha uma cura até ser descobertos os antibióticos, né? Era uma patologia que não tinha um tratamento efetivo, era mutilante. Vamos ver então essas alterações que causam a doença, né? Causa desconfiguração anatômica, perda de membros, né? Uma alteração estética muito grande. E era, muitas das vezes, uma patologia vergonhosa. Incluso tem algumas passagens bíblicas, né, que Jesus curou leprosos, né? Eu não sou muito religioso, né, mas sim, já escutei, já ouvi falar da parte que Jesus curou os leprosos, né, que é uma patologia que não tinha cura naquela época, né? Mas sim, tem uma passagem da Bíblia, né, se eu não me engano, que Jesus curou os leprosos. Bom, temos a imagem aqui à direita, né, de um senhor sentado aqui com um sino. Antigamente, essas pessoas que tinham lepra, antes dele ser levado ao isolamento total, eles conviviam na sociedade também, junto às outras pessoas que não tinham a patologia. Então, uma forma dessas pessoas afastarem as outras pessoas que não tinham lepra, né, para que não tenha contato, é ter esse sininho em mão. Então, as pessoas ficavam isoladas em alguma parte da cidade e toda vez que pessoas estavam passando perto, tinha que tocar esse sininho, né? Então, esse sininho era o sinal que o paciente ou que essa pessoa era uma pessoa leprosa, que tinha a doença. Então, essas pessoas tinham que andar com esse sininho pela cidade e quando andava na rua, andava tocando esse sininho e as pessoas iam se afastando, né? Porque naquela época se acreditava que a transmissão da patologia era por contato direto, né? Pessoa com pessoa, contato próximo, né? Vamos estar falando sobre a patogenia dessa enfermidade. Em 1909, né, a Espanha decretou, por demanda da Sociedade de Patologia Exótica, né, a exclusão sistemática de los leprosos, né? E aí essa reagrupatização foi criado as leproserias. As leproserias eram casas de leprosos, onde somente as pessoas com essa patologia viviam. Então, teve esse isolamento, essa agrupação, até porque não tinha um tratamento efetivo, não conhecia a causa da doença. Então, por saber que não tinha cura, que transmitia a patologia, a partir de 1909 foi criada as leproserias. E o Brasil, como um país rico, né, de hanseníase, criou também as suas leproserias, né? Um dos países que teve mais leproserias foi o Brasil. E era uma medida, né, que foi necessária naquele entonces para que existisse a profilaxia, para evitar a propagação da doença, a disseminação do bacilo, né? Bom, podemos ver aqui, né, um pouco antigo, mas é o último dado que eu encontrei, referente à epidemiologia
da lepra, isso no ano de 2003, a cada 100 mil habitantes, temos aqui o Brasil ocupando a segunda posição. Então, a cada 100 mil habitantes, temos de 10 a 20 pessoas com a patologia. Então, vamos colocar Ponta Porã com 100 mil habitantes, né? Temos aí em torno de 20 a 10 pacientes prováveis. Temos algumas regiões do Brasil que tem mais, algumas regiões do Brasil que tem menos, né? Mas como podemos ver nessa via positiva, o Brasil ocupa a segunda colocação. Existem alguns países que não têm, né, histórico da patologia ou tem muitos casos isolados, como podemos ver aqui, né? Estados Unidos, México, Cuba, né, Canadá e outros países mais do Oriente. Então, esses países têm... Oi, pode comentar. Eu não peguei bem o índice aí. A cada 100 mil habitantes, quanto? Isso, a cada 100 mil habitantes aqui, esse epidemiologia de 2003, né, 10 a 20 pessoas têm a patologia, né? E o Brasil, né, ocupa aqui, né, na verdade, nem a segunda colocada, a primeira colocação, né, vocês podem ver aqui, né, de 20 a 90 pessoas por 100 mil, né? Aqui é rosa, beleza? Ficou mal aqui, o de 10 a 20 aqui está falando de outro país. O rosa aqui é o Brasil, né, de 20 a 90 por cada 100 mil habitantes. Por isso, né, é importante ter o conhecimento dessa patologia. É muito frequente no Brasil, até nas datas de hoje, essa patologia, né? Então, como um dos principais países, né, na propagação e com dados epidemiológicos alarmantes, o Brasil está em primeira colocação. Bom. Doutor. Oi, pode comentar, Luan. Somos o primeiro lugar nos países do mundo que tem lepra e não tem ninguém fazendo alarde por isso, entendeu? Mas está pegando mais que coronavírus. Né? Nessa questão política aí, né, é complicado, né? Eu estava justamente ontem, comecei a ver o jornal, falei, vou ver o Jornal Nacional para vir falar mal do Bolsonaro, né? Aí eu falei, não vou ver não, só fica falando de Bolsonaro. Aí aqui do quarto, aqui, a TV na sala estava ligada e toda hora, Bolsonaro. Aí eu, mas a Nádia falou, vamos contar. Contamos 20 vezes, o jornal já estava na metade, só falando de Bolsonaro, o nome dele. Acho que eles gostam do nome. Realmente é complicado, né? Não sei, só sei que eu quero que ele mete a caneta Bic, porque para mim pegar meus R$600. Tô querendo também. Eu também vou lá sacar o meu. Então, esses R$600 vai ajudar aí muito. No caso, o meu é 1.200, né? 600 mil e 600 da Nádia. Aí sim. Tá rico. Eu também preciso, gente, porque eu vou ter que sustentar na luta com mingau de fubá. Essa menina não para de comer. Acabou o estoque da quarentena já. Bom, pessoal, realmente vai ser uma ajuda muito, principalmente para as pessoas de mais baixo recurso econômico, né? Então, vai ser uma ajuda e tanto. Bom, enfermidade crônica, né? Falamos anteriormente na aula passada também como a tuberculose é uma enfermidade crônica, a lepra também é uma enfermidade crônica com componente granulomatoso, né? É causado pelo Mycobacterium leprae, né? Um bacilo também, mesmo formato do bacilo também de Koh, né? Tem o mesmo formato os dois. Afeta principalmente o sistema, né, nervoso periférico e a pele, né? É caracterizada essa patologia por afecções dermatoneurológicas, então afeta tanto a nível de pele e afeta também tanto a nível de sistema periférico. Endêmicas em países de clima tropical, né, e subtropical, e como temos o Brasil com um clima, né, propício, né, e temos também a pobreza, então é algo também que colabora muito. Por que a pobreza poderia entrar em um fator de risco, né? Por que entraria? Falta de saneamento. Saúde, saneamento, essas coisas. Saneamento. O que mais? Repete a pergunta, por favor. Hoje eu estou pelo celular e está mais complicado. Isso. Por que a pobreza, né, colabora muito para que possa disseminar a patologia, para que o país, como o Brasil, pode ser um país endêmico, né? Também a falta de informação, né?
Falta de informação. Falta de estrutura para fazer o tratamento. Falta de estrutura também. Para fazer o diagnóstico. Para fazer o diagnóstico, prevenção também, né? Isso, para fazer a prevenção e principalmente também... porque no Brasil nós temos muita promoção de saúde quando nós estamos falando com relação às vacinas. E é uma coisa que a gente que o Brasil valoriza bastante. Porém, a promoção de saúde do Brasil, ela não é tão enfática. Agora, na área oncológica, talvez, mas a promoção de saúde no Brasil, ela é pobre. Área oncológica. Isso, na verdade, essa promoção, né, vem melhorando a cada dia mais no Brasil, mas está longe ainda de ser uma promoção efetiva, mas vem aumentando as unidades de saúde da família, com o programa Mais Médico aumentou também, né, a porcentagem de médico por cada 100 mil habitantes, por cada 1.000 habitantes, né, mas mesmo assim está muito longe de ser um país com uma saúde satisfatória. Então, professor, mas em relação a fatores de contaminação, como você está falando, não seria nem tanto mais por a questão de saneamento básico, sim por aglomeração familiar, né? Porque a bactéria é prima da tuberculose. A forma multibacilar vai passar até por saliva, gotícula. Exatamente, esse é o principal e mais importante fator de risco, são as aglomerações. Normalmente, quando tem a pobreza envolvida, né, vamos pensar um pouco na época do Nordeste, né, que hoje já não é tão assim, mas que viviam 10, 15 pessoas dentro de uma mesma casa. Então, essas aglomerações, né, decorrente à pobreza, muitas das vezes facilita a transmissão. É o principal fator de risco, são as aglomerações. Vida rural, né, até porque dificulta muito também a assistência à saúde, dificulta muito a busca de orientação médica, né. Bom, último parágrafo aqui, tem elevada infectividade pero baixa patogenicidade. Né? O que poderia ser isso, Juliano? Esse último parágrafo, o que significaria isso? Tem que ligar o microfone. Desculpa, tocou. Elevada infectividade pelo baixa patogenicidade. Ela infecta bastante, mas pelo baixa patogenicidade. Não tem patogenicidade. Ela é altamente infecciosa, mas não cria tipo a doença em si. Uhum. Isso mesmo, Daniel. Transmite muito. O organismo, o sistema imunológico combate isso? Isso, exatamente. Então, várias pessoas são infectadas, né, quando tem contato com pessoas que têm a lepra, né, mas poucas dessas pessoas vão ficar doentes. Vamos ver mais para frente o porquê disso, né? Que a nossa imunidade... Oi? A lepra ela tem uma patogenicidade de 10% das pessoas que pegam adoecem. Isso. Que no Brasil, pelo menos. No Brasil. Eu peguei dado do Brasil. 10% adoece. Né, justamente essa baixa patogenicidade é porque o nosso organismo, a parte imunológica é competente. Vamos estar falando sobre isso. Então, várias pessoas inoculam o bacilo, né, aspiram o bacilo, né, então infecta muita gente, sim, mas poucas pessoas vão adquirir a doença, né? Na maioria das vezes tem um freado inicial por parte do nosso sistema imunológico. Isso é muito importante, né? Sendo que aqueles que têm o sistema imunológico comprometido são os mais suscetíveis, igual a tuberculose, a adquirir também a lepra, né? Então, os fatores de risco que envolve também a tuberculose, envolve também aqui, podemos utilizar, no caso da lepra, os imunodeficientes, né? Paciente com SIDA, faz tratamento com imunossupressores, né? Corticoide crônico, todas essas condições facilita para que a pessoa possa adquirir e para que possa desenvolver a doença. As células reticuloendoteliais do sistema nervoso central do sistema nervoso periférico usualmente são infectadas, né? Vamos estar falando justamente por essa sintomatologia, né, do sistema nervoso periférico que é característico a perda de sensibilidade, né? Então, não é uma perda de sensibilidade aguda, mas é uma perda de sensibilidade progressiva, né? Então,
começa com uma perda de sensibilidade leve, vai aumentando até ter uma parestesia total, né? Sempre começa com um formigamento. Inicialmente, a doença comete as terminações cutâneas dos nervos, né? Associado pela sensibilidade térmica, sendo que essa é a primeira a perder. Então, quando tem a lesão dermato-neurológica, né? A lesão dermato, né, com comprometimento também do sistema nervoso periférico, o primeiro a perder a sensibilidade é a sensibilidade térmica. Então, normalmente, quando se faz a avaliação desses pacientes, no posto de saúde ou numa unidade de saúde familiar, utiliza normalmente aqueles tubos de ensaio, né, aqueles mesmo que faz coleta de sangue, de vidro. E aí, coloca água quente e água gelada, pede para o paciente fechar o olho, né? E coloca no local da lesão e perguntar se ele sente. E o que ele sente, né? Se é calor, se é frio, e vai alternando para ver se ele teve perda de sensibilidade nesse local que foi acometido. Sensibilidade tátil, né? Outra que vai ser abolida também, que vai perder. Então, nessas localizações onde tem a lesão da hanseníase, se faz pequenos movimentos com uma agulha, né, para ver se o paciente tem a sensibilidade tátil, né? E depois a dolorosa, né, onde faz o estímulo doloroso também um pouco mais profundo, no caso com agulha também, né? Mas aí vai ser de forma que vai espetar um pouco mais. Na maioria das vezes, quando tem o comprometimento, né, doloroso também, já tem uma evolução mais progressiva da patologia. Posteriormente, ocorre comprometimento do tronco dos nervos periféricos, né? Principalmente ulnar, radial, né? Os nervos periféricos são os mais acometidos. Vamos mencionar o porquê que esses nervos periféricos são normalmente os mais acometidos, né? Fenômeno que determina o aparecimento de sintomas motores que vão desde parestésia até paralisia com amiotrofia, né? Então, inicialmente, a patologia inicia com parestesia, seja ela, né, uma parestesia leve, com pequena sensação de formigamento, né, de hormigueu, né, até ter uma paralisia completa, e depois, quando tem amiotrofia, né, o membro vai se atrofiando, onde vamos ver depois as pseudoamputações. Com a evolução da doença, né, não tratada, as manifestações dermatológicas e neurológicas associa-se a deformidades e mutilações, né, e justamente foi essas mutilações que levaram à criação das leproserias, né, alterações que tanto estigmatizaram os pacientes. Pessoal, só um minutinho, tá? Bom, pessoal, seguimos então.
Classicamente, o acometimento cutâneo, né, caracteriza por máculas hipocrômicas. É característico as lesões de pele, né, da lepra, da hanseníase, são lesões hipocrômicas. Muitas das vezes essas lesões têm perda de pelo, né? Normalmente o paciente ele tem um trauma a nível dessa lesão. Normalmente as questões de prova ou até o próprio paciente menciona que queimou esse local onde tem essa lesão e não sentiu dor, né? Ou teve um trauma local e não sentiu dor, né? Então, essas lesões podem ser hipoanestésica ou incluso pode ter uma anestesia total, uma perda de sensibilidade total, o que nos diz que já está muito mais avançado esse dano, né, da parte do sistema periférico. Doutor, desculpa, no outro slide estava aparecendo do sistema nervoso central, se eu não me engano. Não, periférico. É só o periférico que ele acomete, isso, então. Aqui. Isso, só o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele não acomete. Por isso que as pessoas que têm lepra, né, nos estados mais avançados, ela é lúcida, normal, não tem nenhuma alteração. Só o sistema nervoso periférico que é acometido. Bom, bacilo, né, ele adora e ele tem essa predisposição, né, a se instalar em zonas frias do corpo, essas zonas periféricas, né? Ele então tem o tropismo por essas zonas mais de extremidades, principalmente pele, né, região do pálpebro auricular, região de membro superior. Então ele normalmente não se inocula e não se instala em regiões centrais. Então, a via de disseminação é igual à tuberculose, né? É a via inalatória, da mesma forma que vimos a tuberculose, no caso da hanseníase também, é por gotículas de saliva, né? As microgotículas de saliva, onde a pessoa que está em contato, né, faz essa aspiração. E se tiver o azar de estar dentro dos 10%, né, que vai desenvolver a doença, vai desenvolver depois de muitos anos. O paciente, a princípio, é assintomático, né? O paciente pode desenvolver a lepromatrosa, que é a virchoniana, vamos estar falando dessas classificações de lepra, né? Então, a princípio, o local, né, de entrada é o sistema respiratório, né, através dos alvéolos pulmonares, e aí os bacilos tomam, né, outra via, que é a via hematogênica, a via sanguínea, e aí se vai instalar e se vai localizar a nível do sistema nervoso periférico e piel. Bom, história natural, né, para que possa desenvolver a patologia, né, o período de incubação demora muitos anos para que a pessoa, desde que foi infectada, até que apresente as primeiras manifestações clínicas, né? O período de incubação pode levar até 10 anos, colocamos aqui de 2 a 7 anos, né? Mas algumas bibliografias estendem esse período, né, de incubação de 2 até 10 anos. Então, é um período de incubação muito grande. Normalmente, a pessoa adquiriu, né, a inalação do bacilo quando era adolescente, e vai desenvolver a doença quando é adulto, ou quando era criança, teve essa inoculação, e quando é adulto vai desenvolver a doença. Então, esse período de incubação é muito importante, incluso até para o segmento dos contactantes, né? Porque temos que saber essas condutas, né, em relação ao contactante. No posto de saúde, esses contactantes que têm, né, um familiar que vive dentro da residência, que foi diagnosticado com tuberculose, se faz o acompanhamento dele durante 5 anos. Né? Uma vez por ano faz a consulta buscando se tem alterações dermatoneurológicas, né? Então, essas alterações de sensibilidade, alterações de pele, até os 5 anos esse paciente vai ser investigado, porque o período de incubação é muito extenso. Bom, tem uma prevalência, né, principalmente no sexo masculino, não é uma prevalência muito grande, né, é de 2 para 1. Acomete geralmente indivíduos entre a 3ª e a 4ª década de vida, né, até porque normalmente adquire a patologia quando é ali adolescente ou quando é um adulto jovem, né, só depois de muitos anos que vai desenvolver a doença propriamente.
até, né, o homem tem uma predisposição, até pelos fatores de risco, do alcoolismo, algumas doenças com prevalência no sexo masculino, e até pelos moradores de rua em si, né, ser mais homens, né, então, muitas das vezes, eles são os mais acometidos. Bom, normalmente, né, como já mencionamos, 90% dos pacientes vão para a cura, né? Então, tem o contato com o bacilo, mas 90% vai ter essa cura de forma assintomática, né? De forma que o paciente inoculou o bacilo, ele não vai ter nenhuma sintomatologia e o próprio sistema imunológico vai conseguir combater. Bom, quando tem o sistema imunológico frágil, quando tem o sistema imunológico, né, incapacitado de fazer esse freado inicial, ele vai ter uma lepra indeterminada. Essa lepra indeterminada pode ser tanto uma lepra tuberculoide, né, que vai se evolucionar a uma lepra tuberculoide, né, quando tem uma imunidade celular, ou pode ser uma lepra lepromatosa, que é chamada também de lepra virchoniana, né, quando tem uma imunidade humoral competente, ou quando tem, né, entre característica da tuberculose e característico da lepromatosa dimorfa. Lembrando que essa classificação da lepra é muito mais complexa do que vemos aqui nesse slide. Alguns livros, né, e principalmente de dermatologia, né, algumas de especialização médica, ele vem em várias outras subdivisões. Então, vamos estudar as duas principais, né, que é a tuberculose e a lepromatosa, também conhecido como lepra virchoniana, né? Mas temos algumas outras classificações, né, borderline e outras classificações que não vamos entrar no mérito, que estudamos mais profundamente essas subclassificações em dermatologia. Ou pelo menos... professor, Oi. eu não entendi isso. Eu não entendi. Bom. Como assim, indeterminada? Ela pode ser de vários tipos, mas no caso o principal seria a tuberculose e a lepromatosa? Isso. A princípio, quando aqui teve a inoculação do bacilo, né, 90% aqui vai ter a cura, correto? 10% vai ter a lepra, né? Essa lepra ainda não sabemos que rumo ela vai tomar. Se ela vai ser uma lepra tuberculoide, que é muito mais blanda, né? Tem muito menos discapacidade, é muito menos agressiva, vamos dizer aqui que é muito mais benigna. Ou essa lepra, ela vai se tornar uma lepra lepromatosa, que causa, muitas das vezes, as pseudoamputações, causa aquelas lesões características de lepra, né? Com aquelas imagens que vamos ver mais à frente, que tem a desconfiguração anatômica, né? Então, a lepra, quando é inoculada, né, quando começa a desenvolver, ela ainda é indeterminada. Não sabemos que tipo de lepra vai ser, se vai ser uma tuberculose ou se vai ser uma lepromatosa. Incluso depois do desenvolvimento da doença, tem uma que tem característica tanto de tuberculose, que vamos ver mais para frente, que as características são essas, e algumas que têm também característica lepromatosa. Então, tem as duas características. Essa seria a dimorfa, né, que não dá para você falar, bom, essa é uma lepra tuberculoide, essa é uma lepra lepromatosa, porque tem característica das duas, mas uma hora ou outra, se progredir a evolução da enfermidade sem tratamento, ela vai ter um determinado, né, aspecto, tanto de tuberculoide como de lepromatosa. Então, Júlio, num primeiro momento na qual ainda ela é indeterminada, ela é considerada dimorfa, é isso? Isso, porque você não sabe para qual característica que ela vai ser. Se ela vai ser lepromatosa ou se ela vai ser, né, tuberculoide. Então, ela é uma lepra dimorfa, não dá para você caracterizar a lepra ainda. Mas se continuar a evolução da doença, sem nenhum tratamento, ela vai ter característica ou tuberculoide ou lepromatosa. Vamos ver essas características. Doutor. Oi, pode fazer a pergunta, Daniel. Então, antes dessas características entrar, já começa o tratamento? Bom, se foi diagnosticado, né, sim, já inicia o tratamento. Mas, normalmente, a pessoa só vai buscar uma atenção médica quando ele já tem as lesões bem formadas, né? Então, normalmente, ele já tem a característica tanto de lepromatosa
ou como tuberculose. Esse diagnóstico precoce é muito difícil por parte do paciente. Ocorre o diagnóstico precoce só quando ele sabe que ele teve contato com alguém que foi diagnosticado com tuberculose. Por exemplo, você tem dentro da sua casa, né, o seu colega que você vive com ele, né, há muito tempo, e ele foi diagnosticado com hanseníase. Então, diante dessa suspeita que você pode ter sido também, né, infectado, que você também pode ter adquirido a patologia, você já busca atenção médica para fazer o controle. Então, nesse sentido, com o diagnóstico precoce, com as provas que podemos fazer para diagnosticar a patologia, aí você seria um indeterminado ainda. Mas a maioria das pessoas vai ter uma forma das duas, porque ele só vai vir muito tempo depois que adquiriu o bacilo, né? Que adquiriu a hanseníase. Fisiopatologia, né? As bactérias produzem citocinas que induzem e mediam a ativação dos macrófagos e também dos fagocitos, né? Vamos ver o quanto é importante os macrófagos, né, para a formação dessa inflamação crônica, né? Progressão, a lepra lepromatosa, ou pode progredir a lepra borderline, que é a dimorfa, né? Ou a lepra lepromatoide, segundo o estado imunológico do paciente. Então, quando tem um estado imunológico competente, né? Não foi tão competente para ter esse freado inicial aqui, que é cura, né? Mas ele tem o sistema imunológico competente para não evoluir para a forma grave. Então, ele tem a forma mais blanda, a forma menos agressiva da patologia, que é a hanseníase tuberculoide. Agora, se mesmo ele não conseguindo ter esse freado inicial, o sistema imunológico é muito comprometido, então ele vai para a forma lepromatosa, né, que é a forma mais grave. Então, temos aqui, né, a entrada... Um pouquinho naquele anterior lá, só para mim fazer uma anotação. Isso. No outro. Aí, beleza, obrigado. Nada. Bom, tem a entrada, né, através das vias aéreas superiores do bacilo, né? Então, a maioria dessas pessoas que têm o contato com o bacilo vai ter uma resistência completa, né? Sem multiplicação do bacilo, sem multiplicação bacilar, até porque a imunidade é competente, é uma imunidade boa. E 90% dos casos vai ficar aqui, ó. Resistência completa, não vai ter multiplicação bacteriana, né? Então, não vai ter nenhum tipo de manifestação clínica da patologia. Alguns casos, né, vai ter as infecções de pele, né, infecção de nervo periférico, que é característico, né, que vai ser a lepra lepromatosa. Alguns vão desenvolver a lepra indeterminada, que é a borderline, né, essa lepra indeterminada. Pode ser tanto lepromatosa, como pode evoluir para a tuberculoide. Então, não sabemos aqui qual tipo de lepra que vai ser. Sendo que a mais frequente dessa indeterminada é a lepromatosa, né? Então, quando tem indeterminada, existe mais possibilidade de ter a forma lepromatosa, que é a forma mais grave, do que ter a forma, né, tuberculoide. Por isso que aqui é categorizado com uma seta um pouco maior, né? Em alguns casos, mesmo após a infecção de pele, mesmo após a infecção do sistema nervoso periférico, né, pode ter a autocuração, né? Então, é uma forma muito comum que ocorra também. A pessoa mesmo tem aqui a lepra tuberculoide, né, aí ela tem uma autocuração também. É muito pouco frequente, mas tem a possibilidade. Agora, a lepra lepromatosa... Pode falar, Juliano. Nessa lepra borderline aí, ela entraria daí, no caso, a questão de lepra dimorfa? Isso, é a mesma coisa. Dimorfa ou borderline, né? Tem algumas bibliografias que você vai ver como borderline, né? Que tem característica das duas. Então, a lepra borderline é a mesma da lepra dimorfa, né? Então, incluso a lepra tuberculoide, como eu mencionei com vocês, pode ter uma autocuração em alguns pequenos casos, porque o sistema imunológico não foi competente para ter o freado inicial,
né? Mas é competente, muitas das vezes, para manter de forma isolada em um determinado parte do organismo, incluso que pode ter autocuração. Manifestações clínicas, né? Da lepra tuberculoide e a lepra lepromatosa. A lepra tuberculoide, né? Placas eritematosa, né? Ou hipocrômica, é muito mais frequente as placas hipocrômicas do que as placas eritematosa. Tem pequeno número de placas, né? É bem delimitado essas lesões a nível de pele. Tem o tronco nervoso periférico engrossado, né? Quando se faz a palpação ulnar, né? A palpação desses nervos periférico radial, vai ter o aumento desses nervos. Tem a diminuição da sensibilidade nessas lesões, né, de pele. Primeiro a se perder é a sensibilidade térmica, né? Posteriormente vai perdendo a sensibilidade também tátil e dolorosa. Tem a caída de pelo nessas lesões, né, característico, onde tinha presença de pelo, já não tem mais, né? Então essas lesões são lesões normalmente sem pelos. Baciloscopia negativa, né? Igual a questão da tuberculose, vamos fazer uma baciloscopia por escarro, né? Essa baciloscopia aqui, vamos ver, é do pálpebrão auricular, né? Da região da orelha, do lóbulo da orelha mesmo, que utilizamos essa amostra. Como são poucos bacilos, são poucos micro-organismos, que muitas das vezes o sistema imunológico conseguiu frear, causando aquela inflamação granulomatosa, formando um granuloma, né? Então, muitas das vezes não vai ter a presença desses bacilos. Incluso, né, é conhecido como paucibacilar, esses pacientes com a lepra tuberculoide. O que significa paucibacilar? Significa poucos bacilos. E depois temos a forma lepromatosa, que é multibacilar, porque são múltiplos bacilos. Vamos ver as imagens posteriores. Histopatologia, né? Tem pouco ou nenhum bacilo a nível dessas lesões de pele. Então, quando se faz, né, a coleta de material de pele ou de sistema periférico, muitas das vezes vai ver muito pouco bacilo, ou incluso é até normal não encontrar nenhum bacilo. Então, ela é conhecida como lepra, né, paucibacilar. E isso é muito importante no tratamento também. É um tratamento muito menos agressivo da lepra tuberculoide do que a lepra lepromatosa, né? Então, o tratamento da lepra lepromatosa tem algumas medicações a mais, algumas doses a mais. Bom, podemos ver aqui a nível de pele, né, as lesões, né, hipocrômicas, né, hiperemiadas nas regiões mais periféricas da lesão, né? Essas lesões é comum ter perda de pelos, né? Aqui podemos ver que o paciente mesmo não tem pelos na região das costas, mas nessas pessoas que têm muito pelo na região dorsal, onde se forma a lesão, né, vai ter a perda de pelo. Por que será que tem a perda de pelo? Alguém poderia me explicar? Parece que só tá você aí, Felipe. O pessoal tudo sumiu. Apagou as câmeras e foi dormir. Não, tô aqui. O Daniel acordou. Não, tava tomando um sorvetinho aqui. Doutor, eu acho, em relação à perda de pelos, deve fazer algum tipo de inflamação, não sei, e quebra dos folículos pilosos ali, não sei explicar o porquê. Uhum. O que você acha, Daniel? Eu acredito que seja porque deve ter algum problema quando inflama, assim, tem essa infecção na pele, deve dar algum problema nos folículos pilosos, agora ele falou, né? Uhum. Alguém mais gostaria de complementar? Inflamação crônica? Uhum. Inflamação crônica. Isso mesmo, Marcelo. O Marcelo está escondido. Bom, essa inflamação crônica com dano neurológico, né, do sistema periférico, muitas das vezes, quando tem a lesão do sistema periférico com perda de sensibilidade tátil, sensibilidade dolorosa, né? Então, muitas das vezes, tem essa caída de pelo dano neurológico, pelo dano, né, do sistema nervoso periférico.
aqui podemos ver, né, que gosta mais de zonas frias, zonas periféricas, região aqui, né, malar, região do rosto, ó o pálpebro auricular aqui, que podemos ver, né, todo acometido, né, o lóbulo da orelha também está todo engrossado, edemaciado. Aqui nessas lesões, quando se faz, né, a amostra, se faz a coleta da amostra, pode ser encontrado os bacilos, né? Lembrando que essa é a forma menos sintomática da patologia. É a forma onde o sistema imunológico ainda consegue frear, de certa forma, a doença. Bom, então, diante, né, uma lesão hipocrômica, com perda de pelo, com perda de sensibilidade, com sensação de parestesia, né, de formigamento, tem que se acender a luzinha que pode ser hanseníase, né? O primeiro diagnóstico diferencial em qualquer paciente que vem na consulta com uma lesão dérmica, né, com alterações, né, sensitiva, primeiro diagnóstico a se pensar é hanseníase, até pela alta prevalência que temos no nosso país e também pela a característica específica dessa patologia. Então, é uma enfermidade dermatoneurológica, né? Ataca o sistema nervoso periférico e ataca a pele, principalmente. Então, nem sempre vamos ver paciente com lepra daquela forma desconfigurada, né? Vamos ver algumas imagens posterior, nem todo paciente com lepra, como imaginamos, vai ter aquelas desconfigurações. Você tem uma namorada bonitinha, né? Patricinha, e tem lepra. Contraiu algum momento da vida, né, de alguém, e aí ela tem uma lesão nas costas, que você identificou, ela no espelho identificou essa lesão nas costas, né, e viu que essa lesão já faz algum tempo e agora está sentindo um formigamento nessa lesão, né, aí você faz o toque, ela fala que não está sentindo, então normalmente tem que ser investigada a possibilidade de ser uma hanseníase. Região do coelho, né? Muitas das vezes parece uma patologia bastante frequente. Quem já viu esse tipo de lesão? Parece uma patologia frequente, que não é hanseníase. É a... famoso pano branco, né? Não parece muito. O pano branco, né, que é a pictiriase vesicolor, né? É mais pequena, é confluente, são múltiplas, né? Não tem os bordes eritematosos. Mas... O Paulo falou que parece uma impinge, doutor. Isso, a impinge. Quem que falou aí? Vamos ver. O Paulo. Era isso, não queria falar também, não saiu. Paulo, isso. O que seria impinge? O famoso impinge. O popular, né, impinge, né? O que seria? O nome da doença. E o nome eu não sei, não. O famoso impinge, pessoal, é Tinea corporis. Tinea, né? Tinea corporis. Tem também a Tinea capitis, pode ver no couro cabeludo. A Tinea parece muito essa lesão da hanseníase que podemos ver, né, aqui nessa imagem. Só que a Tinea, muitas das vezes, ela é de forma descamativa, né? Tem uma descamação furfurácea, né? Uma descamação acinzentada e uma característica também que a Tinea não tem perda de sensibilidade, não tem perda, né, da tátil, não tem perda de sensibilidade dolorosa, nem tátil, nem térmica. E aqui... Oi? A minha internet é 100. A minha internet, ela é 100. Só que eles falam que pelo Wi-Fi chega a 50%. Sem o cabo aqui, a minha filha... Ju, o microfone tá ligado. Eu achei que estava falando comigo, Ju. Estava me enganando. Jesus. Ai, professor, desculpa. Minha mãe começou a falar comigo aqui e como você vai até agora eu não me som. Desculpa, gente. Beleza, tranquilo. Então... Ô, Júlio, essa questão aqui a Tinea, ela não tem perda de pelos também, né? Não tem perda de pelo, né? Incluso quando a Tinea é capitis, tem, né? Quando é na região do couro cabeludo. Mas quando é na pele, normalmente pode até ter perda de pelo em alguns casos, mas não tem perda da sensibilidade. Doutor, mas a Tinea...
Já a erisipela, em relação a isso, ela fica com mais edema e mais rubor também, né? Isso, quando estamos falando de erisipela, é uma infecção de pele, né? Essa infecção de pele, né, principalmente por patógenos produtores de pus, né, qual que é o nome dos produtores de pus? Piógenos, os patógenos piógenos que causam erisipela, mas os signos inflamatórios é bem característico, né? Dor, né? Signos inflamatórios, pode ter material exudativo saindo da lesão, pode ter zonas de necrose. A erisipela é muito grave, né? É muito mais grave ainda do que a celulite. O diagnóstico diferencial entre erisipela e a celulite, principalmente, né? Bom, podemos ver aqui na região da rodilha mais uma lesão, né, que não parece ser uma lesão muito chamativa, né, mas diante, né, um paciente que vem na consulta por qualquer outro motivo e o médico encontra uma lesão dessa durante o exame físico, durante a inspeção, né, tem que ser investigado também, né? O que eu quero também que vocês entendam que o clínico geral, o médico, né, não somente trata aquele motivo de consulta, né, vê o paciente como todo, né, um paciente de forma geral. Então, se o paciente veio consultar com um resfriado comum e ele tem presente, né, a pictiriase versicolor, se trata também, né. O paciente veio com resfriado comum e tem uma lesão dessa, né, característica, com perda de pelo, com perda de sensibilidade, né? Uma lesão que normalmente é crônica, tem que ser investigado também, independente se o motivo de consulta dele foi um resfriado comum, perfeito? Lembra do caso clínico que eu comentei com vocês, do paciente que veio com uma tumoração na região occipital? Né? E aí, o que aconteceu, doutor? Então, ele não voltou mais na consulta, né? Agora, estamos de quarentena. Tô sem trabalhar desde segunda passada. Só em casa. Fechamos Ô, louco, tudo. prof, você tá trabalhando. Oi? Tá trabalhando agora, tá dando aula. Não, sim, mas eu falo assim como médico, né? Eu tô na docência, mas... Sim, como médico, deveria, né? Isso, clinicando, né? Fecharam o consultório até pela possibilidade de ter contaminação, né? Então, só o hospital regional mesmo que está funcionando na questão de Pedro Juan Cabaleiro, né? As clínicas particulares não estão funcionando também? Bom, as clínicas particulares, né, têm autorização de funcionar, incluso tem, né, por pedido por parte do governo que funcione, mas muitos dos profissionais não estão abrindo. Então, tem muita clínica de muito médico que não está abrindo. Muito, mas muito mesmo. Mas orientação, tanto do lado do Paraguai como do lado do Brasil, é que as clínicas médicas funcionem normalmente, até para que esse fluxo de paciente, né, não vai parar lá no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, ou no regional do Hospital do Paraguai, né? Então, tem que funcionar. Bom, a lepra lepromatosa, né, muito mais agressiva, muito mais marcante, com sintomas muito mais exagerados, né? Presença de placas eritematosa, infiltrativa, de forma difusa, né, generalizada, infiltrados cutâneos difusos, né, parecendo nodulações, né, cutâneas. Madarose, a madarose é perda de pelo, pessoal, da região dos cílios, né, da região da sobrancelha, então tem essa perda de cílio que é conhecido como madarose. A face leonina, característica também, vamos estar vendo, essa face leonina realmente parece a face do felino, né, do leão. Tem acometimento de troncos nervoso periférico, igual a forma da tuberculose, né? Tem anestesia, tem as pseudo-amputações, né? Essas pseudo-amputações, porque não são amputações traumáticas, né? São amputação decorrente a essa inflamação crônica do sistema nervoso periférico e realmente os membros caem, né? Tem essa caída. Incluso tem até uma piada, né? Quando eu ministrei essa aula para outras turmas,
que o paciente leproso, antigamente, quando ia mostrar um local, né, para alguém, pediu uma informação onde que era, falava assim, segue meu dedo, né, e apontava e o dedo ia. Então, existia realmente essas pseudoamputações, né, essas caídas de forma espontânea decorrente à inflamação a nível do sistema nervoso periférico. Discapacidade motora, né, parálises, né, porque tem a perda da sensibilidade, depois tem a perda motora, né, úlceras é muito frequente e atrofia muscular, né, a atrofia muscular é consequência pela inflamação do nervo periférico, então já não tem contração muscular, então a musculatura se vai atrofiando, né, não tem contração, é uma forma natural, incluso, que já vimos já de adaptação celular. Bom, nessa imagem, né, podemos ver os múltiplos nódulos, né, de pele na região da face, né, caracterizando a face leonina, característico, né, nesses tipos de paciente que tem a forma lepromatosa, né. Então, realmente, tem a perda de pelo também da região da sobrancelha, da região dos cílios, tem essa caída de pelo. Então, é algo muito característico da patologia, né? Então, esses nódulos estão repletos, né, de presença de bacilos. A lepra, né? Lepra de Lúcio, né? A lepra bonita. Não é porque é bonita de se ver, não, né? Mas algumas bibliografias refere ela como lepra de Lúcio ou lepra bonita, né? E aqui podemos ver várias lesões exudativas, né? Lesões com saída de material, muitas das vezes necrotizante, né? Causam inflamação das artérias de menores calibre, causando essa vasculite. Então, essa lepromatosa, né? De tipo necrotizante, é muito característico também desse paciente que tem a forma lepromatosa. E era assim que víamos, né, principalmente naqueles pacientes, né, ou naquelas pessoas antes da cura, né, antes do tratamento com antibiótico. Incluso essa foto aqui, né, é uma imagem de 1975, né, então uma imagem que não tem muito tempo, né. Bom, as retratações da lepra, né? Podemos ver as retratações bíblicas, várias imagens, né? Vários pintores retrataram a lepra, né? Em algumas imagens, em alguns dos seus desenhos, né? Então, era característico esses pacientes com as lesões de pele, né? As lesões exudativas, necrotizante, né? As lesões de forma difusa, a desconfiguração anatômica. Aqui podemos ver, né? A perda, né, da periferia, as zonas mais distais, onde existe mais presença do bacilo, principalmente a nível de dedo, né, a nível de periferia, de pés, né, de dedos dos pés também, se vai caindo devido a essa inflamação crônica do nervo. Novamente, né, face leonina, né, a madarose, os nódulos subcutâneos, né, a nodulação difusa, né, o crescimento, né, da orelha também é muito característico. As pseudoamputações, como podemos ver aqui, né, uma imagem, né, muito antiga de paciente com lepra, onde teve amputações dos membros. Pode ver aqui na parte inferior, né, só tem a tíbia, né, tem aqui a tíbia, já não tem mais os ossos do pé, configurando anatomia normal. E os ossos também das mãos, né, principalmente dos dedos, né, os ossos interfalangianos, né, os ossos do carpo também se perderam todo nessa imagem, né? Uma imagem que cada vez vem sendo, né, muito mais raro de se encontrar nos dias atuais, até porque o tratamento é um tratamento eficaz, só que é um tratamento de longo prazo, né? E que, infelizmente, os países mais pobres, os países, né, subdesenvolvidos, muitas das vezes não têm o acesso, né? No Sistema Único de Saúde, no SUS, funciona muito bem, funciona
perfeito acompanhamento dessas pessoas que têm, né, a hanseníase. Né? Funciona tão bem, né, que incluso dentro do tratamento tem uma dose mensal que é supervisionada, onde o paciente tem que ir no posto de saúde, né, para que seja tomada essa medicação supervisionada. Então, funciona. O SUS não é a mil maravilha do mundo, né, tá longe de ser isso, mas é um dos poucos países que conseguiu, né, ter esse sistema único de saúde, né, um sistema que foi, né, lançado não há muito tempo, né, em 1990, quando foi criado o SUS, né? Então, depois disso, foi extinta várias patologias que eram frequentes. Aqui uma parte bíblica, né, que eu comentei com vocês, né? De Jesus passando pelos leprosos, fazendo essa parte da curação. Se eu não me engano, foram 2 leprosos. Quem aí é um pouco mais entendido da parte religiosa, pode comentar quanto foi. Deixa eu ver quem tá online aqui, porque parece que todo mundo tá sumido. Eu tô sozinho, eu tô vendo aqui o Felipe, o Juliano, eu sei que tá também. Tô online aqui. Leiliane, tá nativa? Luan? Tô aqui. Estamos tá aqui. Só escondido. Juliana, tá nativa? É porque a gente tá pelo celular hoje, tá meio ruim, sabe? Beleza. E Yari, tá nativa? Lari, quem que é Lari? Não? Larissa? Helena? Oi, aqui tá no celular. Demorou pra falar. Beleza. Helena, tá nativa? Oi, tá eu e o Paulo aqui. Beleza. Tá todo mundo escondido hoje, hein? Ninguém quis pentear o cabelo, tomar um banho, passar um perfume. Ana? Ninguém quis pra ficar em casa hoje. Nossa. Ana, tá online? Não, tá? Oi, tô online. Tudo bem? Tudo bem. Silvio, tá aí nativa? Não? Tô. Beleza. Tiago Leal, tá aí? Professor, tô aqui, que tá. Eu tô ligado no celular e no computador do computador. Beleza, tranquilo. Rafael, tá aí, Rafael? Matheus? Tô aqui, moço. Tô aqui, é tô no celular hoje também. Beleza. É porque hoje também é terça-feira, né? O dia de tomar banho já passou. Banho só uma vez na semana aqui. Bom, tá certo. Seguimos, então. Bom, as diferenças principais, né, da forma lepromatosa, da forma tuberculose, podemos ver nesse slide, né, onde a forma lepromatosa é caracterizada por nódulos simétricos, pele áspera, a face leonina, né, e a forma tuberculose, as lesões são lesões assimétricas, né, como podemos ver aqueles bordes, né, das lesões assimétricas aqui. Então, isso quer dizer que são assimétricas, né? A região dos bordes. São escassas essas lesões, né? Não são em grande quantidade, incluso pode ser apenas uma em estágio inicial, né? Depois pode até ter a presença de mais, mas inicialmente é a presença de uma lesão, né? Normalmente essas lesões são pequenas, né? Não chega a ser lesões grandes, como vimos na região dorsal daquele paciente, né? Na região do tronco daquele paciente. É muito difícil encontrar pacientes que tenham tantas lesões, como podemos ver aqui, ó. Normalmente é isso aqui, ó. Uma outra um pouco maior, né? Aqui na região da face, né? Tá até cometendo muito. Assim, é muito infrequente se encontrar, ó. Se é uma forma muito disseminada, é uma forma crônica, né? É um paciente que é imunodeprimido, um paciente imunocompetente para ter tantas lesões de tipo tuberculose. Bom, característico também, né? Quando se faz, né, a biópsia dessas regiões, né, acometidas, essas regiões de pele,
Presença de macrófagos carregados de bacilo, né? Esses macrófagos carregados de bacilos recebem o nome de globias, né? Eles realmente tentam fazer a fagocitose, né? Tenta digerir a presença desses bacilos. Aí poucos linfócitos que está envolvido também nessa inflamação, né? Lembrando que é uma inflamação granulomatosa, né? É uma inflamação crônica que causa essas lesões, né? Principalmente quando estamos falando da forma tuberculoide, né? Temos a região, a zona de necrose caseosa, né? Central, característica dos granulomas, né? Em pele e sistema nervoso periférico, né? Sistema periférico. É caracterizado por ter muito poucos bacilos, né? Por isso que a forma tuberculoide não pode esquecer, né? Que é conhecida como paucibacilar, né? E a lepromatosa, mais uma vez, vou repetir, é multibacilar, né? Enfermidade, sistema nervoso, né? Nervos sensitivos afetados, né? E na maioria das vezes da tuberculose somente tem eles engrossados, né? Esses nervos periféricos. Enfermidade na lepromatose é disseminada, né? É uma enfermidade sistêmica, tanto nariz, laringe, gânglios linfáticos, né? Tecidos, partes internas como fígado, né? Osso, testículos, olhos pode ser acometido, né? E sem tratamento não melhora o paciente, né? Na verdade, sem tratamento, a forma lepromatosa cada vez vai causar mais discapacidade, né? Discapacidade física, as pseudoamputações, piora das lesões, né? Aparecimento de mais lesões. Então, sem um tratamento farmacológico, um tratamento específico, a evolução, o prognóstico é muito reservado para esse tipo de paciente. E, normalmente, a forma tuberculoide, né? É bem localizada, como podemos ver aqui, né? Principalmente em pele e sistema periférico. Então, muitas das vezes, mesmo sem tratamento, cursa a um longo prazo sem ter muitas repercussões. Diferença da face leonina, da face tuberculoide, né? Sendo que a tuberculose são lesões, né, a nível de pele, lesões hipocrômicas, como podemos ver aqui dessa pessoa, né? Região da face aqui com lesões hipocrômicas. Agora esse aqui é criança e normalmente ele adquiriu, né, o bacilo, né, a bactéria quando era um lactante, provavelmente pela proximidade da mãe durante a amamentação, né, o contato com a mãe certeza que tinha a doença, então por esse contato próximo quando era lactante, ele teve a inalação do bacilo. E como a imunidade ainda é pouco desenvolvida ainda nesse estágio da vida, então anos depois, né, vamos colocar aqui nessa imagem que essa criança tem normalmente uns 7, 8 anos de idade. Então, é o período mesmo que fica de incubação até desenvolver as alterações características. Bom, nodulares, né, difuso, né, de forma sistêmica, são múltiplos. E a forma tuberculoide, como vimos nas imagens, né, essas lesões de pele são lesões planas, com bordes assimétricos, e são em poucas quantidades, né? Incluso pode ser uma ou duas, né? Difícil encontrar múltiplas lesões. Júlio, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Júlio. Para você adquirir tanto a lepromatosa quanto a tuberculoide, elas podem também ser adquiridas ambas sendo lactante? Pode repetir para mim, fazendo favor, Juliano? Tá, o áudio está um pouco baixo. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. O paciente como lactante, ele pode adquirir tanto a tuberculoide quanto a tuberculoide... Lepromatosa. Como? Lepromatosa. Lepromatosa. Isso, justamente incluso nessa imagem podemos ver, né, duas crianças com formas distintas de tuberculose, né? Então, um tem a lepromatosa, aqui à nossa esquerda, né? E a outra à direita tem a forma tuberculoide, né? Então, sim, pode ter uma ou pode ter outra. Tudo vai depender da imunidade, sendo que a maioria das vezes vai ser a forma mais grave que a tuberculoide a lepromatosa pela imunidade, né? Imunitária ainda.
Mas aqui temos duas crianças com a mesma faixa etária, né, aparentemente, né, que uma tem a forma mais grave e a outra tem a forma mais blanda, né, da patologia. Mas sim, pode desenvolver tanto uma como outra. Tudo vai depender da imunidade. Talvez esse aqui da direita era da esquerda, né, era um desnutrido, né, tinha fatores de risco, e o da nossa direita aqui tinha uma nutrição adequada, recebe aleitamento materno, e isso muitas das vezes ajuda na imunidade. Outra imagem, né, característico das lesões de pele, né, a forma lepromatosa, a forma virchoniana, algumas bibliografias vocês vão ler, né, vocês vão ver como virchoniana. Histologicamente, né, por isso que é conhecida a forma lepromatosa a nível de pele, né, como multibacilar. Podemos ver aqui todas as células sendo acometidas com múltiplos bacilos, né, aqui 3, 4, 5 bacilos, né, é uma imagem esquemática, mas a forma tuberculoide, que forma os granulomas, que causa inflamação crônica, né, então o sistema imunológico consegue frear, né, muitas das vezes essa patologia, causando essa inflamação crônica, causando esses granulomas. Incluso aqui nesse granuloma não vemos quase nenhum ou praticamente nenhum, né, bacilo presente nesse esquema, nessa imagem esquemática. Bom, aqui a nível de nervo periférico, né, não sei se vocês vão conseguir ver, né, tá engrossado e tem a presença de alguns bacilos, né. Então, tem a presença de bacilos que vai, muitas das vezes, né, aumentar, engrossar, ter perda de sensibilidade, ter perda motora, né? Então, a forma lepromatosa caracteriza por esse engrossamento e presença, muitas das vezes, de múltiplos bacilos nessa região de lesão. Outra vez, né, com a presença de bacilos, né, está engrossado, a lepra lepromatosa, né? Tem como característico, não sei se vocês conseguem ver do celular, acredito que não, que vai ser muito pequeno, né? Mas é característico a presença de múltiplos bacilos presente a nível de nervo periférico, quando se faz um corte de forma horizontal, né? Bom, fazendo uma amostra, né, do tecido, né, que está sendo acometido, principalmente a nível de pele, do que tem a forma lepromatosa, da que tem a forma tuberculoide, né? Então, a forma tuberculoide tem poucos bacilos. Podemos ver alguns bacilos aqui. Aqui tem até a formação de um granuloma, né? Tem nesse ano uma formação do granuloma aqui com múltiplos bacilos, né, sendo de forma localizada, e aqui podemos ver de forma, né, disseminada múltiplos bacilos. Então, esses bacilos em quantidade são muito mais expressivos na forma lepromatosa. Bom, o diagnóstico, né, principalmente é clínico, epidemiológico, né? Normalmente a clínica é soberana, né? E temos o Brasil como um país, como já mencionamos, já rico nessa patologia, né? Alguns casos vamos estar solicitando a biópsia, né? Para fazer a baciloscopia, onde vai ter esse frote de lesões cutâneas, e a mesma tinção que utilizamos também no coloração do bacilo da tuberculose, utilizamos aqui no bacilo da hanseníase, né? No bacilo de Hansen, que é a coloração de Zinn-Nelson. Falamos dessa coloração na aula passada, né, que se usa para fazer a tinção da baciloscopia, né, da tuberculose, do escarro. Então, utilizamos aqui também, né, quando vai ter esse frotes, esse tipo de tinção. Aí uma prova cutânea também, né, a de lepromina, né, essa prova cutânea também é igual o PPD, né, inoculação de fragmentos proteicos para ver se tem uma resposta imunitária a nível de pele, né, conhecido como teste de Mitsuda, né. Tem o eritema local, igualmente o PPD, né, 48 horas depois a inoculação a nível, né, de pele, principalmente a nível do antebraço. Essa reação, né, de Mitsuda, em alguns casos vai ter nodulações eritematosas que vai parecer
meses depois dessa inoculação, né, que é uma resposta imunitária tardada, podemos ver aqui, né, as globias... Oi, pode falar, Juliano. Você pode me explicar esse teste de Mitsuda aí? Isso. Esse teste de Mitsuda, Juliano, ele é igual ao PPD, a prova tuberculínica. Na aula passada de tuberculose, você viu que usa a agulha de insulina, né? E aí injeta a nível de tecido celular subcutâneo, né? A nível de pele, principalmente do antebraço, né? Faz essa injeção, né? Com fragmentos proteicos do bacilo de Hansen. E se o nosso organismo já teve contato com esse bacilo, muitas das vezes vai ter uma resposta imunitária frente àqueles fragmentos proteicos a nível de pele. Isso vai causar, 2 dias depois, né, um eritema localizado por esse encontro, né, de antígeno-anticorpo. Então, a nível de pele, igual o PPD que vimos, né, a prova tuberculínica, vai causar um eritema localizado. Esse é o teste de Mitsuda. É o mesmo do PPD, mas é fragmentos proteicos diferentes da bactéria. Bom, as globias, né? As globias são macrófagos carregados de bacilos, né? As globias é característico do sistema imunitário tentando fazer a fagocitose, né? Desses bacilos. Aqui podemos ver alguns bacilos de Hansen, né? Bom, uma das formas, né, da baciloscopia, né, que utilizamos é fazer a coleta do material, né, do palpebrão auricular, né, da região da implantação da orelha, onde se faz a retirada, né, de uma pequena porção para anatomia patológica para ver se tem a presença do bacilo. Por que se utiliza, né, o palpebrão auricular, né, o lóbulo da orelha? Por que se utiliza? São zonas periféricas, zonas frias que normalmente se localiza com mais frequência o bacilo. Então, o bacilo gosta muito, né, de extremidades, gosta muito, né, como vimos nas imagens anteriores, da região do cartílago, né, da orelha também. Então, se faz a coleta desse material, né, para mandar para a bacterioscopia para ver se tem a presença do bacilo. Então, é um local, né, muito peculiar, que não vemos com grande frequência outros estudos que utilizam esse local, né, para dar um diagnóstico. Tratamento adequado, né, tem uma vida normal, não contagia, não infecta outras pessoas, né, não tem que ter o preconceito que antigamente, né, tinha, né? Só que é algo que acontece que essas lesões, né, a nível de sistema nervoso periférico, né, de lesões periféricas são permanentes. Então, essas lesões são lesões que ele vai levar decorrente a vida toda. Uma vez instaurado, né, a perda de sensibilidade, a perda motora, aquela miotrofia, né, aquela perda de membros, aquilo é irreversível, né? Então, aquela amaudarose, né, não vai ter o crescimento de pelos novamente na região dos cílios, na região da sobrancelha. Então, essas lesões realmente são lesões que o paciente vai levar o decorrente a vida toda. Tratamento inadequado, né? Quando falamos de tratamento inadequado, seria o tratamento incorreto ou o tratamento incompleto, né? Ou, muitas das vezes, o abandono do tratamento, né, fora, né, do tratamento previsto normalmente. Então, muitas das vezes tem o agravamento das lesões já pré-existentes, né? Tem as recaídas, por isso que é importante fazer o tratamento de forma completa, que é um tratamento crônico, não um tratamento, né, de pouco tempo. E causa de morte, principalmente, é quando tem a fibrose renal, né, a amiloidose renal. Quando tem o comprometimento renal, na maioria das vezes, é a causa de morte desse paciente. Então, de lepra, quando se morre, quando se falece, né, decorrente principalmente essa lesão renal. Alguma pergunta, alguma dúvida? Hoje a maioria do pessoal está tudo calado. Juliana aqui interagiu um pouco. A Liliane está aparecendo novamente. Está fazendo café, estava lanchando. Não, estava anotando. Tá certo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Felipe, Daniel,
Tranquilo, Helena, Tranquilo, Matheus, doutor. Tranquilo. Tiago, Juliana. Tranquilo. Bom, pessoal, o material também que disponibilizou o Luan é um material bem completo sobre hanseníase, né? Incluso esse material de hanseníase do Luan está muito mais completo, né, do que a via positiva, né? Se eu não me engano, são quantas folhas, Luan? 17? Não sei. Eu não tenho aqui. Não sei. Mas é um material, né, que aborda muito bem a patologia, muito mais completo do que o nosso livro. Incluso o nosso livro, ele só comenta as patologias, né? Ele não se aprofunda nesses temas. Ele só comenta que é uma enfermidade infecto-contagiosa, né? Mas ele não entra em detalhes, em especificações, como podemos entrar aqui na via positiva. Ontem também, pessoal, eu tive atualizando a plataforma. A plataforma já está atualizada com todos os conteúdos vistos até o momento. Já adicionei também a próxima aula, que vamos estar falando de Chagas, né? Então, a próxima aula já está presente lá na plataforma também, para que vocês possam estar baixando e que já possam estar revisando. Para acessar essa plataforma aí? Onde que é? Você sabe, eu vou mandar depois o link certinho, mas é na Unasur mesmo, um link que eles disponibilizam do AVA. Aí eu vou mandar lá no grupo para todo mundo entrar. Beleza. Mas eu tentei entrar essa semana de novo, tava entrando de boa. Semana eu tentei entrar, não consegui não. Ontem não consegui entrar na plataforma. Não conseguiu? Então, tem alguns alunos que conseguem, outros não. Aí, tipo, por isso que eu peço para os professores sempre encaminharem o material, né? Porque aí eu consigo colocar no nosso drive para ninguém ficar sem acesso. Quer fazer uma pergunta, Juliana? Não, é para fazer uma pergunta para a turma aí, porque eu estou incomodando muito a Liliana. A gente não está escutando, Juliana. Agora ele mutou de vez. Tá ouvindo? Agora sim. Porque você está usando o microfone. Eu tenho enchido muito o saco da Liliane porque eu estou tendo problema para abrir alguns arquivos aqui do material que os professores mandam, principalmente de farmácia. Queria saber com os colegas aí se alguém está tendo essa dificuldade também ou é um caso específico meu. Eu não entendi o que você disse para começar. Ele está falando que ele está tendo dificuldade para abrir os arquivos de farmacologia. Aí ele perguntou se mais alguém está tendo esse problema também para abrir. Problema não. O que aconteceu foi que abriu desconfigurado. Mas... porque abre no nosso, né? Aí abre ruim, mas tipo, por isso que eu sempre peço para alguém gravar em PDF para mim. E se não fizeram, por favor, façam. Não, o material de hoje mesmo, eu não consegui abrir nada. Aquele de penicilina, gente. Baixa o programa do teu celular, Juliano. Vou tentar fazer pelo celular, baixar nele e depois passo para o computador. Tentar Às fazer vezes, isso aí. Obrigado. Às vezes falta baixar. Às vezes manda uns arquivos que eu não tenho um programa no celular e não consigo abrir, entendeu? Aí você baixa o arquivo no celular e abre. Eu não tô... eu vou tentar fazer pelo celular, porque eu só mexo pelo computador mesmo. Professor? Bom, pode falar, Liliane. Na semana que vem, dia 8, que seria uma quarta-feira, parece que a faculdade vai fazer feriado, alguma coisa assim, pelo cronograma? Não sei, Eu tô sem o cronograma aqui agora, mas eu acredito que o feriado vai começar na quarta e vai terminar no domingo, uma coisa assim. Aí, deixa eu ver aqui. Da Semana Santa, né? O feriado de Semana Santa, professor. Sim, isso. Da Semana Santa? Até sábado de Aleluia, que é dia 11. E quem que ficou para quarta-feira? Então, para a semana que vem era o da Helena. Eu quero saber como é que eu vou apresentar aí, porque meu grupo não está acompanhando as coisas. O que aconteceu com o seu grupo, Rafael? Estão no... Eu quero saber cadê o Lucas, cadê o Grilo, cadê o Hipólito. Não vejo eles. O Lucas Lescano?
Não, o Lucas Lescano é de outra sala. Ficaroli. Ficaroli, eu só vejo ele postando que tá bebendo, que tá fazendo churrasco, ele não tá seguindo a quarentena, não. Vamos pôr ele pra trabalhar. Pelo menos eu e Dourado a gente assiste algo e depois a gente bebe. Vamos falar pro Bolsonaro não dar os R$600 pra ele, não. Eu achei meio sacanagem o bebê enquanto tá assistindo aula, assim. Não sei se o senhor Não, eu não vi quem que era, o Ficaroli? Não, doutor, eu não sei se o senhor achar ruim, se eu tiver com a cervejinha do lado enquanto assistir aula. Não sei se o senhor... É complicado, hein? É complicado. Eu, inclusive, até comentei com a Leiliane para ela falar que os colegas estavam sem camisa, né? O pessoal pelado e cueca. Tem que puxei a orelha de todo mundo. Por isso que o Rafael agora não aparece no vídeo. Ele vive pelado, parece um índio. Pois é, eu tô em casa, eu tô de jaleco, né? Então... Aqui em casa eu gosto de ficar igual vir pro mundo. Eu tô de bermuda, mas eu tô de jaleco. Beleza. Leiliane, confirma para mim então, Leiliane, se então nessa Semana Santa não vai haver aula. Você pode confirmar para mim? Sim, eu vejo e aí eu te aviso. Aí mas você não tem aula porque nós não vamos fazer nada mesmo. Eu acredito. Vai ficar em casa do mesmo jeito? Independente. Vai ter 5 dias para ficar em casa, gente. Eu ia até falar que era bom para colocar a matéria em dia, mas não vai adiantar, porque tá tendo a quarentena para colocar a matéria em dia, não tá dando conta. Então, eu acredito que não seria uma boa, não, né? Para não. Sei lá, mas a Jo saiu, né? Senão ela já poderia informar nós também. Eu sei que eu tô cansado, velho. Cansado de não fazer nada, né? Já basta, já. Já tô querendo ir pra faculdade não fazer nada coisa. cansado, hein? Eu acredito que vocês todos devem estar cansados dessa rotina mesmo, porque é cansativo. Eu mesmo, com uma criança em casa de 2 anos, ligado 220, rapaz do céu. É complicado. É estressante, né? É estressante olhar para a mesma parede todo dia, sabe? Pois é. Então, aqui realmente... em São Paulo, a atração que é paulista é costumada ficar em boteco. Aqui nem boteco se vocês quiserem vir aqui em casa no sábado de aleluia tomar um chopp, para acabar a quaresma eu já posso beber. A gente vai estar em recrutamento de horário ainda. 3 horas tem que estar em casa. Ponta Porã, né, tá voltando à normalidade de forma parcial, né? O comércio já tá abrindo, né, das 6 até as 4, das 9 até as 4 da tarde, né? Só que eu acredito que igreja, academia, né, bares ainda tá proibido. Banco também na verdade, aqui voltou ao normal tudo, porque o pessoal tá tudo pra rua já, desde manhã até de noite. Tipo, o banco não tá funcionando. Onde que é, Helena? Ponta Porã. Ah, sim. Mas já tá tudo aberto, já só não pode mesmo esses onde tem muita aglomeração, né? Igual lá, os bares, cinema, igreja, essas coisas ainda não foi liberado. Academia, né? Aí o banco tá fechado também, só tá funcionando a parte dos caixas eletrônicos. Mas as filas estão rodando os quarteirões, tanto do banco quanto a lotérica, o pessoal tá... Então tudo juntinho, eu tava ali numa fila ali, tava todo mundo colado no outro. Bota mais. Tem que pagar um boleto, eu tô quase terceirizando pra alguém pagar pra mim. Bom, moço, eu faço o serviço, não tem problema não. O que você mais tem é tempo, Rafael? Tenho tempo para ganhar dinheiro daqui para ali. Bom, pessoal, podemos fazer então assim para a semana que vem um questionário então de 20 questões. Algumas dessas questões cairá na nossa prova parcial, né? Do todo o conteúdo, desde a primeira aula até hoje. Isso. Parte de neoplasias, né? Sistema imunitário, enfermidades imunitárias também. Dá mais uma semana de prazo aí que a professora de farmácia tá pegando pé. Tu viu aí, Leliane? Hoje, tô com meu conteúdo quase todo de farmácia. Respondi as perguntas lá que a professora estava pedindo para não responder mais. Tem muitas questões de farmácia. Ouvi falar que tá tocando terror. Tá nada, moço. Tá tranquilo, sossegado. Bom, tá bom demais. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema passado, o tema de hoje? Vai, tem não. Não, tudo certo. Não. Beleza, então?
Então, pessoal, vamos... Professor, o senhor não explica, o senhor desenha para nós. Os caras estão querendo ganhar ponta aí. Então, pessoal, vamos terminar hoje a aula mais cedo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, a Liliane tem aí meu WhatsApp, a gente pode estar trocando informações, conversas, e tamo aí, beleza? Cuidado aí, professor. Acabou na aula mais cedo aí. Aquele que primeiro recebeu... Oi? 30% aí na aula aí, depois o corte na aula aí e tal. O que é? Vamos cortar aí o salário da aula aí. Ah, vai cortar o salário? Tô gravando aí agora. Eita, eu vou fechar aqui o chat e vou deixar gravando. Deixa aberto aí. Vou deixar aberto. Tá Deixa os dois conectados aí também. Eu vou ficar aí para ajudar. Beleza, então, galera. A gente se vê. Um abraço para vocês. Falou, tchau. Quem recebeu os R$600 primeiro aí, me avisa. Deixou. A carteira não tá assinada, não. Tem direito aí.